Nós vamos fazer uma meditação da Bíblia e eu quero convidar você que tem uma Bíblia para você abrir ela comigo na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes aqui orando, eu senti a necessidade de compartilhar dentro dessa palavra aqui a nossa necessidade como cristão com respeito à vigilância. Diante do quadro que a gente está vivendo, talvez poderíamos dizer da situação sanitária, mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para a situação sanitária, é para a situação espiritual que nós estamos inseridos nela e para os perigos que nós incorremos no meio dessa situação que a gente está, e principalmente para a situação pós. E, a bem da verdade, eu quero chamar a sua atenção, para você que está aí acompanhando essa mensagem e vai vir espero, né, que outros também possam ouvir essa palavra, essa mensagem, para o período pós, que vem depois. Porque eu tenho que aqui dizer para você, eu estou fazendo uma breve introdução antes da leitura aqui, porque eu sei que outras pessoas que estão em casa talvez estavam achando que nem ia ter transmissão, então para eles ir se ligando aí também. Mas voltando à questão aqui, a tendência humana, nossa tendência humana é de que no arroxo, no aperto, naquilo que nos ameaça, a gente busca amparo e socorro. Porém, quando as coisas estão muito tranquilas, e principalmente se as coisas estiver confortável, a gente não busca socorro. Quem precisa de socorro para quê? E lamentavelmente o ser humano, ele tende a buscar socorro quando as coisas do âmbito naturais lhe ameaçam. A humanidade, eu diria, sem medo de estar falando coisas indevidas aqui, mas a humanidade de um modo geral, ela tem perdido a percepção da sua necessidade espiritual. Isso tanto de pessoas sem religião, por si só, né, o fato de não ter religião já evidencia isso. Mas eu diria que para as pessoas que estão dentro das religiões, e de maneira bastante específica, eu quero chamar a sua atenção para os que estão dentro das igrejas que se chamam cristãs. Principalmente para isso eu quero chamar a sua atenção, a nossa necessidade de vigilância. Então aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo está falando um pouco das questões relacionadas à nossa necessidade de vigilância enquanto cristão. E eu queria chamar a sua atenção para a leitura dessa passagem da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está no capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler com você. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão
de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, uma das coisas que, como pastor, eu não sei se o termo que eu vou usar seria o termo mais adequado, mas como pastor, uma das coisas que mais me inquieta nesse tempo que a gente está vivendo do Fica em Casa, é uma das coisas que o cristão ele deixa de experimentar, que só a comunhão com outro cristão pode lhe oferecer. Uma das coisas que a igreja como um corpo, não como uma organização, como uma coisa representativa, mas como um organismo, porque a igreja de Jesus ela é um organismo, ela não é uma organização, ela é viva. A igreja de Jesus ela é viva, ela não é uma coisa morta, ela é uma coisa viva. Então, uma das necessidades da igreja, como um organismo, como um corpo, é da união. Porque, pensa comigo, você que consegue pensar um pouquinho, não existe vida nos membros do corpo se eles estiverem separados uns do outro. Imagine só a sua cabeça fora do pescoço. O que seria desse corpo? O braço removido do corpo, o que seria do corpo? O que seria principalmente do braço? Então, esse tempo em que a gente está tendo que fazer essas transmissões para assistir alguns irmãos que precisam ficar em casa, eu me preocupo um pouco com o estado da fé salvadora dessas pessoas. Eu preocupo com o estado da sua fé. E o que me chamou a atenção para essa passagem da Bíblia que a gente leu, é que isso não é do meu tempo. O que me chamou a atenção aqui, irmão, para essa passagem da Bíblia, é que essa já era a preocupação de Paulo no tempo dele. Isso aí fica em casa. Não há uma narrativa na carta que ele escreve aos Tessalonicenses de que eles tinham que ficar em casa. O contexto que eles viviam era um contexto de perseguição. Era um contexto em que eles eram perseguidos e até jurados de morte
por poder professar a fé em Jesus Cristo e ter abandonado a fé que anteriormente eles praticavam. Essa era a realidade, o contexto que eles viviam. Fora ainda os ataques dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, que ensinavam coisas indevidas, usando também o Evangelho de Jesus Cristo, o nome de Jesus. Então o contexto, na verdade, não muda muita coisa. Eu diria para você que do tempo que nós estamos vivendo para o tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja, mudou as épocas, mas os perigos são os mesmos, até porque ele expressa aqui um certo zelo e preocupação com a igreja, de coisas que ele já havia ensinado, e desperta a lembrança deles por algumas coisas, e principalmente com respeito àquilo que dizia sobre a volta de Jesus. Você pode ver que nos primeiros versos aqui ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele já havia ensinado, instruído essas coisas à igreja e despertado ela para essa questão, mas ele traz a ela a lembrança dessas coisas por causa daquilo que circunstanciava tanto fora como aquilo que estava acontecendo dentro. Porque fora tinha as ameaças dos que se opunham à fé, dentro tinha as ameaças dos que pregavam uma fé não fundamentada no Evangelho. E essa é a realidade da igreja, diria que principalmente no Ocidente, nas Américas, tanto a de cima como a de baixo, América do Norte e a América do Sul. Essa é uma ameaça iminente, por causa da liberalidade que tem tomado conta dos púlpitos das igrejas, e o Evangelho de Jesus Cristo, o anúncio do pecado, do juízo de Deus sobre ele e da salvação que ele providenciou para o pecador através de Jesus Cristo, não tem sido uma coisa mais comum. Os púlpitos de igreja hoje têm sido mais usados para autoajuda do que propriamente para mostrar o caminho da vida eterna, que não só serve como de autoajuda, mas serve de cura para a alma. Mas voltando para a questão central, que eu quero falar, compartilhar com você um pouquinho sobre a questão da vigilância, da nossa necessidade de vigilância, é que nós estamos vivendo um período, uma época do mundo, em que, quando a poeira abaixar, a sua fé está em tremendo risco. Talvez você ainda não se deu conta disso. Talvez a gente está tão envolvido com o que está acontecendo à nossa volta, que a gente não se deu conta de que a nossa fé está correndo um sério risco. Já é uma realidade eminente nos nossos dias, e ela vai tomar dimensões quando passar eles. Quem nunca ouviu um apelo para um culto em que se oferece para você que ouve o apelo de que, se você ir até aquele local, até o local que está fazendo aquela chamada para você, você vai receber naquele local aquilo que te dá segurança e paz. Eu tenho plena certeza de que isso não é novidade para você que me ouve aí em casa e para os que estão aqui reunidos. Eu tenho plena certeza de que isso não é uma coisa nova para você. Isso já é iminente, não é de hoje, e vai tomar dimensões e intensidades enormes pós. O mundo está vivendo uma crise que também é econômica.
não vai faltar gente que lhe ofereça coisas que mude a sua sorte financeira. Isso já é comum, mas isso vai tomar intensidade. E aí, se você está numa igreja que o pastor só fala de salvação, e você está passando por uma crise financeira e tem um outro que te oferece uma solução financeira, e você ficar só ouvindo sobre salvação, sobre Jesus Cristo perdoa o pecado, esse negócio, eu já sei disso, eu acho que eu estou precisando de alguma coisa que venha me ajudar esse tempo aqui, afinal de contas, eu tenho uma vida, eu tenho conta para pagar e família para cuidar. E eu diria para você que aqui a lista vai longe, e eu não quero me deter nisso, mas eu estou dizendo estas coisas para que já de antemão você esteja preparado para que quando esse dia chegar e essa hora chegar, e ela vai chegar, você se lembre disso. Assim como nós estamos lendo as palavras bíblicas e a gente olha só bem que Jesus disse, nós estamos vivendo isso agora. Se prepare para isso, meu querido. Você pode ver que a chamada de Paulo para a igreja de Tessalônica é para que eles estejam atentos para com aqueles que vão vir dizendo em algum tempo para eles, olha, paz e segurança. O versículo 3 está dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança, e não é uma paz que está relacionado à sua necessidade da alma, é uma paz no sentido exterior. Amados, talvez, eu não sei o quanto você tem se relacionado com pessoas no seu dia a dia, mas se tem uma coisa que as pessoas não têm nesses dias que a gente está vivendo, é paz. As pessoas estão amedrontadas, assustadas. As pessoas estão tomadas pelo medo, ou outras tomadas por uma super confiança, né? Mas as pessoas estão tomadas pelo medo, pela insegurança, tanto do que está acontecendo, como das coisas que virá. Um dia desse uma pessoa dizia para mim assim, pastor, eu não tenho medo do coronavírus não, dessa situação que está acontecendo aí. Sabe o que eu tenho medo? É da crise que está vindo após ele. Veja bem, a pessoa não teme a situação atual, mas ela já está projetando e já está vivendo uma inquietação por aquilo que virá. E essa é a realidade de muitas pessoas, meu querido, que tanto alguns estão sendo assolados pela circunstância que a gente está vivendo, como alguns estão sendo assolados por aquilo que eles já sabem que vai vir. Como uma situação de um grande número de desempregados, empresas quebradas, já está cheio o país, e por aí a lista vai. E não pensa você, meu querido, essa corda ela estoura para todo mundo. A situação que a gente está vivendo, ela tem sido desafiadora para todo mundo. Talvez com exceção de um grupinho de pessoas que estão respaldados por... tem um salário garantido pelos nossos impostos, né? Vocês entenderam de quem eu estou falando, não é mesmo? Talvez para esse povo há uma certa segurança, mas ela também não é tão grande, porque se cai a produção, vai cair também os impostos, né? Daí vai tirar dinheiro para pagar eles da onde? Mas talvez a corda arrebente por último para eles, né? Veja, esse é o estado atual. Como as pessoas vão estar pós-pandemia, meus irmãos? No geral, vulneráveis. Vulneráveis. O nível de depressão é enorme. Pessoas procurando a tua ajuda é enorme. As pessoas estão vulneráveis. E pós-pandemia, elas vão estar muito vulneráveis. E sabe o que vai cair como uma luva?
Falsas promessas. Falsas promessas vai cair como uma luva. E para o nosso povo, que é bastante sincrético, que acredita em tudo, meus irmãos, a tendência de afastar da graça de Deus em Cristo Jesus, ela vai aumentar em muito mais do que a gente já está vivendo. Se essa já era uma realidade para os dias de Paulo, imagine para nós. Então veja o que diz o texto. Ó. Eu não quero entrar na parte da linguagem figurada que ele usa aqui, para não ser muito prolongado, mas eu quero que você atenta a isso aqui. Ó. Mas vós, irmãos, no versículo 4, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Veja como ele repete isso daqui, meu amado. Assim, pois, olha a exortação: não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Meu querido, você que está em casa, você que está levando à risca o conselho fica em casa. Para você que pode ainda se reunir num ambiente de culto, independente de qual seja a sua situação, o conselho é o mesmo. Vigiemos e sejamos sóbrios, para que você não se torne uma massa de manobra e seja levado para a enxurrada. Você já viu o que a enxurrada faz? Ela vem com força e leva tudo que está na frente. Talvez você não tenha nada a ver com a chuva, mas é levado pela enxurrada. Paulo já está chamando a atenção dos irmãos nesses dias. O que ele diria para nós hoje se ele estivesse aqui? Eu tenho certeza que as mesmas coisas. Talvez usaria termos diferentes, mas chamaria a nossa atenção para as mesmas coisas. Veja, nós não somos da noite. Se você nasceu de novo, se você é um homem e uma mulher convertido, se você é de Deus, você não é da noite. Por isso ele diz aqui e chama a nossa atenção: não durmamos como os demais. Ou seja, não vivamos a nossa vida como todo mundo vive. Não seja como todo mundo, não seja como todo mundo, não vai na conversa de todo mundo, vigie, seja sóbrio. Eu queria só chamar sua atenção para uma coisa, ó. Eu não estou dizendo aqui, e nem quero que você entenda dessa forma, mas olha só, você não tem que ficar alienado, tá? E deixar de ouvir e ver as notícias. Para as pessoas de idade, eu até aconselharia ficar evitando muita TV, tá? Ou se vai assistir TV, assista uma coisa que te gere esperança. E para as crianças também, os pais que têm criança, seria muito interessante você levar os seus filhos a fazer coisas produtivas. Mas de um modo geral, eu não queria que você se tornasse alienado. Não, eu não vou ver notícia nenhuma, porque esse trem só deixa a gente doido. É verdade. Mas é importante que você submeta todas as notícias ao conhecimento que você tem da Bíblia e do que diz o Senhor Jesus e os seus apóstolos. É muito importante que você faça essa comparação. Se você é cristão, você precisa ver as notícias e ver o que Jesus falou. É importante que você faça isso, porque juízo, você só julga uma coisa de modo correto se você ouvir as duas partes. Está aqui quem já estudou direito e sabe disso. Um juiz só pode, pelo menos deveria, né? Emitir uma sentença após ele ouvir a acusação, os que acusa e os que é acusado.
Você só vai conseguir ter percepção e discernimento das coisas espirituais se você ouvir as notícias, mas ir para o que Jesus diz. Porque do contrário você vai ser ou levado só por uma coisa, ou alienado para outra coisa. E a palavra de Deus tem como propósito nos fazer sábios. A Bíblia tem como propósito nos fazer sábios. Ela nos leva a questionar, a se perguntar. Por isso que o apóstolo está dizendo assim, ó: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios. Como? Veja para onde as Escrituras, ou para onde Paulo leva a igreja novamente. Veja aqui, ó: sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja para onde ele nos leva, meus irmãos. Para onde as má notícias, por isso que eu disse anteriormente, você não tem que ficar totalmente à parte delas, mas você também não pode ser só levado por elas, porque elas querem afastar você disso. Ela quer encher sua mente desse lixo. E sabe qual é o propósito final? Levar você a confiar no homem, não em Deus. Porque o homem vai oferecer para você paz, condições de prosperar, condição de se dar bem na vida. Ao invés de você esperar de Deus, você espera do homem. Você confia no homem, você espera do sistema. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Por isso que quando Paulo fala dessas coisas, ele fala da volta de Jesus, e quanto ao dia do Senhor, ele diz: olha, não há necessidade de eu dizer para vocês quanto a tempos e épocas. Paulo não perdia tempo para ficar explicando para a igreja, e esse é o sinal aqui, esse aqui é não sei o quê, e porque isso tende a confundir as pessoas. Ele levava as pessoas para o que é essencial e determinante para estar de pé na volta do Senhor. E ele faz questão de afirmar que o dia do Senhor vem como o ladrão, ninguém espera. Por isso que ele está dizendo aqui, ó: nós, porém, somos do dia, e sejamos sóbrios, revestindo-nos. Está falando do nosso viver diário, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja para onde Ele nos leva, meus amados. Para onde as Escrituras nos levam? Para Jesus Cristo e sua obra. Eu quero reafirmar aqui para você o que já está sendo dito aqui. Eu não vou dizer eu vou afirmar, porque não são palavras minhas. Eu quero reafirmar o que está sendo dito. A única esperança para o mundo, para o homem, não para a melhora do mundo, que para ele não tem melhora, mas a única segurança para o homem está em Jesus Cristo. Veja que Paulo fala das coisas, tempos, ocasiões, circunstância, mas ele leva para Jesus Cristo e a sua obra. Ele nos leva para Jesus Cristo e a sua obra, porque tudo depende dela, meus queridos. Tudo depende dela, tudo emana dela. E ele continua dizendo, ó, falando a respeito de que para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que isso aqui está querendo dizer para nós, meus irmãos? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Usando essa figura de linguagem de dormir aqui, ele está nos chamando a atenção
para que a forma de nós vivermos aqui nesse mundo não seja como a do mundo. Veja que você vai ver aqui, que os que dormem, no verso 7, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O dormir aqui é uma figura de linguagem, como é usado em várias outras passagens da Bíblia para também figurar outras coisas. O dormir também é usado para ilustrar a realidade da morte. Então isso é um termo usado aqui como uma figura, para que você entenda. Então, para os que dormem e dormem de noite, os que se embriagam de noite, então nós, ele está dizendo no verso 6, não durmamos como os demais. Ou seja, usando o termo para dormir, no sentido de que isso está relacionado à nossa forma de viver, então nós não venhamos a viver como os demais, porque nós somos de Deus, nós somos dos dias, nós somos dos da luz. Nós somos alcançados. Então, não vamos viver como os demais. Vamos viver fundamentado na graça de Jesus, buscando cada dia fortalecer a nossa fé com as coisas que assim a fortalece. Vamos procurar tomar sobre nós aquilo que fortalece a esperança da nossa salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Os que nasceram de novo não estão destinados para a mesma realidade que os que não nasceram estão. Não é que Deus separou umas pessoas e vou mandá-las para o inferno. Já falei isso e volto a repetir. O homem naturalmente já está caminhando para a destruição sem fazer nada. Lembrando-vos do que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 18, que aquele que crê não será condenado, o que não crê já está. A realidade de ruína e destruição do homem, sem Jesus, já é a condição dele. Essa é a razão pela qual o homem faz um monte de atrocidades, coisas que a gente fica pasmo, como um ser humano é capaz de fazer, porque essa é a realidade que ele vive espiritualmente. Porém, Paulo está chamando a nossa atenção aqui para que a gente seja sóbrio e vigilante, meu querido. E aí eu quero aqui fazer uma pergunta para você que está em casa, você que vai vir a ouvir essa mensagem, para você que está ouvindo, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está vivendo? Como é que você está vivendo? Você está vivendo como quem espera a volta de Jesus? Que está aqui, mas não é daqui? Ou você está esperando que Jesus manifeste o seu grande poder, mudando toda essa situação e criando um ambiente muito agradável aqui nesse mundo? Porque se você está esperando isso, você não conhece o Jesus da Bíblia. Porque não é isso que ele promete para esse mundo aqui, não. E para os seus seguidores aqui nesse mundo, ele também não promete isso, não. Se você conhece um pouquinho das Escrituras, se você conhece um pouquinho do que Jesus falou a respeito desse mundo e qual é o destino dele, você há de concordar com o que eu estou lhe dizendo. Mas a questão que você precisa se avaliar é: como você está vivendo? Você vive como o que é do dia, ou você está vivendo como os demais que não são do dia? Essa pergunta que eu estou lhe fazendo para que você responda para si mesmo faz parte do processo da gente avaliar o nosso estado de vigilância e sobriedade com respeito a essa vida.
preparando o seu filho, você que é pai? Você está preparando o seu filho? O que você está dizendo, ensinando para ele no meio dessa situação toda que a gente está vivendo? Você está sendo realista ou está iludindo ele? Responda para você mesmo, você que está em casa aí, acompanhando, você que possa vir a assistir em outro momento essa palavra. Você está sendo realista ou está enganando seu filho? Está iludindo ele com historinhas que não são as palavras de nosso Senhor Jesus. Se você crê nas Escrituras, você está preparando o seu filho para viver o que as Escrituras dizem que o mundo é e vai se tornar à medida que o fim se aproxima e ele está de pé? Porque a gente precisa disso. João, quando escreve na sua carta, no capítulo 2, o versículo, eu só quero aqui rapidinho ler isso para você, o versículo 28, ele diz assim, ó, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastamos, envergonhados na sua mão. Está vendo só? Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele escreve aqui, ele diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da verdade e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Meu irmão, minha irmã, a experiência para o homem de Deus, para a mulher de Deus, mesmo que exteriormente vai enfrentar situações contrárias, interiormente ele não vai experimentar das mesmas coisas. É isso que Jesus está dizendo aqui, é isso que, melhor dizendo, perdão, é isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja que estava em Cristo. Às vezes a gente enfrenta situações aqui que a impressão que dá é que é como se a gente tivesse abandonado, Deus tivesse esquecido da gente na terra. Eu já ouvi pessoas dizer isso, parece que Deus esqueceu de mim aqui e ainda me largou ao léu. Essa não é verdade. Veja que eu queria chamar a sua atenção para isso. Em que está firmada a sua confiança, meu querido? Mesmo no meio das suas fraquezas, mesmo diante das suas fraquezas, aonde está alicerçada a sua confiança? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Aonde está alicerçada a sua confiança? João diz, permanecei, pois, nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. É disso que a gente carece. Permanecer nele. Por mais difícil que possa estar sendo para você, meu irmão e minha irmã, por mais difícil que possa vir a ser, meu querido, você e eu, nós precisamos buscar se revestir mais das coisas que é do alto, para que o nosso coração tenha prazer nela, para que a nossa alma tenha prazer nelas. Eu conversava com uma pessoa essa semana que é agricultor, planta e cultiva café. E a pessoa estava me dizendo com um grande entusiasmo e expectativa a respeito da projeção dele, se Deus permitir e dar um bom tempo, como será a colheita do ano que vem, daqui mais ou menos 12 meses. E essa pessoa falando dos cuidados que ele estava tendo com a sua lavoura,
do que ele estava investindo na sua lavoura para ela se manter e ter condições de vir a produzir os frutos. E ele também descreveu como foi difícil o cuidado e enfrentar a situação. Agora, por que uma pessoa aplica tanto cuidado, zelo, investimento e sofre para cuidar de uma lavoura? A pessoa faz isso por nada? Com certeza não. Ele faz isso pensando na colheita, o que vai vir. Por que uma pessoa se esmera tanto na faculdade para estudar e passa noites a claro? Ele faz isso pensando lá na frente, quando ele se formar e ter um emprego, o dinheiro que ele vai ganhar de tal coisa. Ninguém sofre agora. E a bem da verdade, qualquer pessoa que, mesmo terrenamente, investe, o seu investimento inicial é padecimento. A colheita, os benefícios que uma pessoa usufrui de algo que ele vivenciou, não vem imediatamente. Ele padece plantando e depois ele vem a colher. É isso que Jesus quer que a gente entenda com respeito à nossa vida com Ele, a nossa relação com Ele. Nem sempre ela vai ser exatamente como a gente quer, é do jeito que Ele quer. Ele que está no controle. Você precisa entender isso, meu querido. Quem está no controle é o Senhor. Todas as coisas que estão acontecendo, por mais ruins que elas possam parecer ser, eu posso afirmar para você, ou melhor, reafirmar para você, que o Senhor está no controle. Ele está na direção de todas as coisas. Por isso, que todos aqueles que nele esperam, todos aqueles que nele confiam, têm da sua parte amparo, têm da sua parte conforto e têm da sua parte providência de força e vigor para o que tiver que enfrentar. Meu irmão, não pensa que você tem que enfrentar os dias maus na sua força, nem queira, você não tem. Posso te garantir isso. Paulo já dizia isso quando ele escreveu para a igreja de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A força e o vigor para enfrentar tempos contrários não está em você, não vem de você, ela está em Deus e vem dele. Por isso, buscar a Ele, se submeter a Ele, se humilhar diante dele, confiar nele, é tudo que nós precisamos, é tudo que você precisa. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Querido Jesus, nós somos humanos. Seria hipocrisia negar que as coisas temporais dessa vida aqui, elas não têm poder de influência sobre nossa vida. Como cristão, é hipocrisia afirmarmos que família, trabalho, emprego, o que comer e vestir não mexe com a gente. E a hipocrisia também dizer que a gente é melhor do que outros. Mas, Senhor, tem uma coisa que, para os que estão em Ti, eles podem afirmar. Para quem está em Ti, ele pode afirmar que é da sua parte providência para enfrentar o que tiver que enfrentar. Por isso eu quero te pedir aqui, Senhor Jesus, que o Senhor ajude esse homem, essa mulher, independente de qual lhe seja a sua idade, mas o Senhor ajude ele nos ajude, diria assim, de forma melhor,
porque eu sou igual. Nos ajude a nos revestir, Senhor, da couraça da fé e do amor, e a ter como capacete a esperança da salvação, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nos voltar para isso, Senhor, porque envolvidos com tantas coisas, nós muitas vezes esquecemos o que somos, aquilo que nos tornastes por intermédio de Jesus Cristo e aquilo que nos aguarda nele. Senhor, muitas vezes movido pela circunstância, pela situação que oprime, pela situação que perturba, pela situação que assola, talvez não assola a gente, mas está na nossa porta, está à nossa volta. Senhor, essas coisas nos assustam, essas coisas nos levam a projetar e a imaginar coisas que tiram a nossa paz e sossego, e nos leva a esquecer. Nos leva a esquecer do que o Senhor fez diante do Pai por nós, e de que isso é a nossa segurança. Senhor, ajuda-nos a nos voltar para as coisas elementares, para a verdadeira promessa do Evangelho. Ajuda-nos a voltar para estas coisas, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, para essa pessoa que talvez não conhece a verdadeira esperança do Evangelho, para que o Senhor revele para ele, e ele possa vir a conhecer a maior riqueza que um homem possa ter na face da terra, que é a esperança da salvação. Senhor, isso muda tudo na nossa vida, o nosso estado de intelecto, a realidade intelectual da nossa vida, como nós negociamos, como nós tratamos as coisas desse mundo, como nós tratamos os nossos familiares, como nós tratamos com os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Senhor, a esperança da vida eterna muda por completo a nossa vida e a forma como lidamos com ela, Senhor. Ó Deus, eu quero lhe pedir que, por amor de Jesus Cristo, o Senhor abra os nossos olhos e nos desperte para estas coisas, Senhor, e ajuda-nos a perceber e enxergar a riqueza, Senhor, destas coisas para a nossa alma. Ó Deus, com certeza nós não viveremos da mesma forma. Senhor, eu não conheço qual é a experiência de cada coração que me ouve agora. Eu não sei qual é a experiência pessoal dele com a sua salvação. Não sei o que ele sabe tudo sobre isso. Mas para aquela pessoa que um dia viveu grande júbilo, grande alegria pela tua salvação e hoje não está tão bem, eu peço que o Senhor desperte essa pessoa. Traga ela de volta para a sua presença, não para ela viver aquela alegria, mas para ela viver a alegria que ela não está experimentando da sua presença. Aquela foi vivida, está na lembrança, mas aquela que ela não está vivendo, Senhor, é para ela que eu quero pedir que o Senhor chame de volta, traga de volta para a sua presença, para que essa pessoa possa viver isso, Senhor. Senhor, esse irmão, essa irmã que já queimou dentro do seu coração as coisas do alto, e hoje isso é motivos de conflito para a sua mente e coração. Pai, eu lhe peço que o Senhor traga essa pessoa para a sua presença, te revele a ela. O Senhor sabe os meios que são necessários usar para tal coisa. Quem sou eu para dizer como o Senhor deva fazer? Mas eu quero te pedir que, por amor de Jesus Cristo, Pai, traga essa pessoa para a sua presença através de Jesus Cristo, para ela experimentar da alegria que ela não está experimentando da sua presença,
para ela experimentar do gozo de lhe pertencer, de ser um cidadão do céu. Senhor, eu tenho plena certeza de que a alma que está cheia do gozo das coisas do alto não tem espaço nela para padecer pelas coisas que nos circunstanciam. Senhor, desperta aquele que dorme. Aquele que dorme como os demais. E mantenha, sustente aqueles que dormem segundo o Senhor. Para que no dia em que o Senhor se manifestar, oh Jesus, esse momento não seja um momento de terror e medo, mas de grande alegria, Senhor. Para se cumprir a promessa que o Senhor fez de ver o Senhor como verdadeiramente és. Jesus, desperta, Senhor Jesus, desperta para estas coisas esse irmão e essa irmã. Nos desperta como teu povo, cada um segundo a nossa própria necessidade, Jesus. Te revele a esse coração, para que ele encontre em ti a verdadeira paz. Não a paz pela ausência de conflitos exteriores, mas a paz pela presença da segurança que só o Senhor dá. Só o perdão do Senhor é que nos garante. Só a certeza da salvação que o Senhor nos dá é que garante esta paz. E eu peço que essa seja a experiência de cada um desses corações, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. E dentro da necessidade de cada um, o Senhor chame-o para junto de ti. E nós não venhamos a ser levados pela enxurrada do engano, que já está vindo, já está presente entre nós e que ganhará dimensões cada vez maiores à medida que o seu dia se aproxima. Senhor, eu te peço mais uma vez, eu sei que o Senhor não se aborrece em a gente lhe pedir mais de uma vez a mesma coisa. Eu te peço mais uma vez, mantenha e sustenta aqueles que estão de pé e levanta os que estão caídos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, e agradecido eu te louvo por tudo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Vou desligar aqui.